Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula sobre porcentagem e variação percentual, tá bom? Vamos lá. O que é porcentagem? Porcentagem é o número de centésimos do valor de uma grandeza, ou seja, nós vamos pegar um referencial, que pode ser um valor, uma quantidade, um objeto, e dividi-lo em 100 partes de tamanhos iguais. A quantidade dessas partes que nós vamos utilizar é a quantidade de centésimos, ou seja, a porcentagem do objeto. Então, todas as vezes que falar em porcentagem, nós vamos dividir o objeto referencial em 100 partes de tamanhos iguais. É representada pelo símbolo de porcento, certo? O símbolo de porcento, ao longo da história, ele veio sofrendo modificações, que nós podemos acompanhar aqui, ó, no século XV, no século XVII, no século XVIII e no século XXI. Agora, porcentagem é o número de centésimos de uma grandeza, correto? Significa, então, que uma quantidade de referência de uma grandeza foi dividida em 100 partes iguais, como eu tinha mencionado. Então, quer dizer que se eu falar em 100%, o que seria 100%? Se o objeto foi dividido em 100 partes, 100% seria, então, todas as partes do meu inteiro. Eu peguei todas as partes, todos os centésimos. Agora, se eu pegar apenas 20%, o que seria 20% de um objeto? Seria o mesmo que eu dividir o objeto em 100 partes e utilizar apenas 20 dessas partes, tá bom? Agora, 220%. Mas como assim? Se o objeto é dividido em 100 partes, como que eu posso ter 220 partes? 220%? A cada 100 partes é um inteiro que eu vou ter. Logo, se eu tenho aqui 100% é um inteiro, mais 100% é outro inteiro, mais 100 partes, então já tenho um total de 200%, 200 partes, e para isso eu precisei de dois inteiros. Para chegar no 220, eu vou ter que utilizar um outro inteiro. Então, agora, desse último inteiro, eu utilizei apenas 20%, 20 partes, completando ali, então, 220 partes de um inteiro dividido em 100 partes iguais, tá certo? Quais são os elementos de uma porcentagem? Os elementos de uma porcentagem são, primeiro, o capital, o total ou principal, que é representado pela letra C de capital. Essas nomenclaturas referente ao inteiro, que é o referencial do cálculo da porcentagem. Então, o valor referencial ele é chamado de capital, total ou principal. Então, vamos lá. Corresponde ao valor ou quantidade inicial da grandeza estudada na ação. É a quantidade referencial para análise da porcentagem. É o 100%. Exemplo. Ao entrarmos em uma loja e perguntarmos o valor de um produto, o valor indicado pelo vendedor corresponde ao total ou ao principal. Então, se eu chego lá no mercado e observo que o melão custa 39 centavos, este é o meu capital, esse é o meu referencial, meu total ou principal, tá bom? Agora, segundo, a taxa percentual, representada pela letra I, corresponde à razão de denominador 100, que indica a quantidade que deve ser analisada, desconto ou acréscimo, ou seja, diminuição ou aumento do referencial, em relação ao total ou principal. Quando eu coloco uma razão de tamanho 100, eu estou dizendo então que cada inteiro foi dividido em 100 partes. E o numerador corresponde à quantidade de partes utilizada. Então, exemplo.
Na mesma loja, ao perguntarmos se na compra à vista ele oferece desconto, e ele diz que tem um desconto de 10%, esses 10%, 10% é o mesmo que 10 sobre 100, ou seja, 10 partes, sendo que o inteiro foi dividido em 100 partes, corresponde à taxa percentual. Ou seja, quantas partes das 100 ele vai tirar e me dar como desconto. Tá certo? Então, eu posso dizer lá, sempre quando eu tenho uma taxa, eu sempre ponho o símbolo de porcento lá, 30%, 75%, 10%, 40%, 60%, 25%, 50%, 5%. Todos eles indicam uma razão, ou seja, uma fração de denominador 100, 5 sobre 100, 30 sobre 100 e assim por diante. Elementos de uma porcentagem ainda, a porcentagem, representado pela letra P. A porcentagem representada pelo P é a parte do principal que corresponde à taxa percentual analisada. Exemplo: ao ganharmos 10% de desconto sobre o valor de um produto, dos 100% iremos pagar 90%. O valor correspondente a esses 90% realmente pago é a porcentagem do valor pago. E o valor correspondente aos 10% é a porcentagem do desconto. Então, o valor pago corresponde a 90%, o valor descontado corresponde à taxa de desconto. Certo? Representações de uma taxa percentual. A taxa percentual, ela pode primeiramente vir na forma de porcentagem ou forma percentual. Então, seria o número seguido do símbolo de porcentagem. Então, vamos lá, 32%. Esses 32% refere-se à taxa percentual. Atenção, muita atenção. É informação. A taxa percentual é informação e não um número. Logo, não pode ser usada em cálculos. Então, todas as vezes que eu for fazer um cálculo, eu não posso utilizar a forma de porcentagem ou forma percentual. Eu vou ter que passar ou para a forma fracionária ou para a forma unitária, que nós vamos ver agora. O que seria a forma fracionária? É a fração com denominador 100. Então, os 32% na forma de porcentagem seria na forma fracionária 32 sobre 100. Certo? É só acrescentar o denominador 100 ao valor da porcentagem. E na forma unitária? A forma unitária é o número na forma decimal, ou seja, eu pegar 32 e dividir por 100. Lembrando que para dividir por 100 basta movimentar a vírgula duas casas para a esquerda. Então seria 0,32. E como foi dito na atenção ali, quando eu for fazer qualquer tipo de cálculo, eu vou ter que usar ou a forma fracionária ou a forma decimal unitária. Tá bom? Transformação de uma taxa percentual. Para transformar uma taxa percentual em unitária, precisamos dividir por 100. Então, no caso, eu pego a taxa percentual, divido por 100, eu passo para a forma unitária. Então, exemplo, então, eu tenho 32%, eu vou pegar então na forma fracionária 32 por 100, que é 32 dividido por 100, e fazer a divisão da 0,32. Eu transformei de forma unitária para a forma fracionária e depois para a forma... passei de porcentagem para a forma de fracionária e depois forma decimal. 0,43% seria 0,43 sobre 100. 0,43 dividido por 100 dá 0,0043. Muita atenção com a vírgula. E o contrário agora? Transformar uma taxa unitária em taxa percentual. Para isso, o que nós temos que fazer? Basta nós multiplicarmos por 100. Então, da taxa unitária para a forma percentual, multiplicamos por 100. Exemplo, então temos aí o 0,15, está na forma decimal. Então, eu vou pegar 0,15 e multiplicar por 100
e assim eu vou chegar em 15%. E outro detalhe, outro exemplo, 0,081. Vou multiplicar por 100, chegando em 8,1%. Lembrando que quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita. Tá bom? O cálculo da porcentagem. A porcentagem P é determinada através do produto entre o principal e a taxa percentual. Então, a forma algébrica dessa frase seria: a porcentagem é igual ao principal vezes a taxa percentual. P é igual a C vezes I. A fórmula da porcentagem pode ser usada em três casos. Veremos aqui. Primeiro, achar a porcentagem se forem dados o principal e a taxa percentual, a taxa de porcentagem. Segundo, achar o principal se for dados a porcentagem e a taxa de porcentagem. E terceiro, a taxa de porcentagem se forem dados o principal e a porcentagem. Então, ou resumindo, eu tenho três informações algébricas, três incógnitas. Para encontrar uma, eu preciso das outras duas. Então, o exercício tem que fornecer as outras duas, tá bom? Então, vamos continuar. Exemplos do cálculo da porcentagem. Ao entrar numa loja, percebo que o valor de um certo produto é R$90, e que na compra à vista tem 10% de desconto. Se pretendo comprar à vista, de quanto será o desconto? Primeiro, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos tirar nossos dados. Eu tenho que o capital é de R$90, eu tenho que a taxa é de 10%. Já vamos aproveitar e passar essa taxa para a forma unitária, porque não posso fazer cálculo na forma de porcentagem, que vai dar então 10 dividido por 100, 0,1. E a porcentagem é o que eu vou descobrir. A fórmula, a porcentagem é igual a capital vezes taxa. Então vai ficar que a porcentagem é igual a 90 vezes 0,1, que vai dar que a porcentagem é de 9. Então, o cálculo é bem simples, bem direto. Então, resposta, o desconto será de R$9. Veremos agora o que é o fator de multiplicação. O fator de multiplicação é a taxa percentual derivada do aumento ou diminuição do valor de um determinado produto. Então, eu uso um fator de multiplicação, então, quando eu tenho um aumento ou diminuição do meu referencial. Então, o primeiro fator de multiplicação é aquele que gera um lucro, um aumento ao meu referencial. Então, vamos lá. Então, o lucro, o que é o lucro? É o aumento no valor de determinado produto. O valor final será o valor inicial mais o aumento. O fator de multiplicação, por sua vez, será o 100% mais a taxa percentual do aumento. Então, se o preço de um produto aumentou 10%, o fator de multiplicação será 100% mais os 10% do aumento, ou seja, 110%. Na forma unitária, 1,1. Então, esse foi um fator de multiplicação de lucro. Nós tivemos um aumento no 100%, indo para 110%. Outro caso é o caso em que eu tenho prejuízo ou desconto. Neste caso, é a diminuição no valor de determinado produto. O valor final será o valor inicial menos o desconto. O fator de multiplicação será 100% menos a taxa percentual de desconto. Exemplo: se o preço de um produto diminuiu 10%, agora diminuiu, o fator de multiplicação será 100% menos 10%, ou seja, 90%. Na forma unitária, 0,9. Então, o fator de multiplicação ele pode ser então, de um lucro ou de prejuízo, de aumento ou diminuição. Tá? Então, neste caso, a pergunta não é o desconto nem o lucro, mas sim o novo valor
a partir desse desconto ou a partir desse lucro, tá certo? Exercícios resolvidos. Primeiro, comprando um objeto à vista, obtém um desconto de R$ 9,00, correspondente a 20% do preço. Qual o preço real do objeto? Então, dados. Eu não tenho capital, não tenho referencial, eu tenho a taxa que é de 20%, que na forma unitária é 0,2. Lembrando que para chegar nesse 0,2 eu dividi por 100. 20 dividido por 100. E eu tenho a porcentagem, que é a parte mencionada na questão, que é 9. A fórmula, que é a porcentagem, é igual a capital vezes taxa. Eu tenho a porcentagem e tenho a taxa, virando uma equação do primeiro grau comum. Resolvendo essa equação, vai ficar 9 dividido por 0,2, então deu que o capital é de R$ 45,00, ou seja, o preço real do objeto é de R$ 45,00, certo? Lembrando que lá nos dados, como pediu o capital, o exercício forneceu tanto a porcentagem quanto a taxa. Segundo exemplo, um televisor que custava R$ 490 estava em promoção por R$ 392. Qual foi o percentual de desconto? Percentual em porcentagem. Então, eu quero saber a taxa de desconto. Tá? Dados. Eu tenho então o capital é R$ 490. Eu não tenho o valor do desconto, porque a pergunta é o percentual do desconto. Eu não tenho o valor do desconto. Mas eu sei que o valor do desconto é 490 menos 392, que vai dar R$ 98,00. E a taxa eu quero descobrir. Usando a fórmula que a porcentagem é igual a capital vezes a taxa, eu tenho aqui que a porcentagem que me interessa é o 98, o capital é 490 e a taxa eu vou descobrir que é o I. Resolvendo essa equação, nós temos então que a taxa é igual a 98 dividido por 490, que dá 0,2. Agora, essa taxa está na forma decimal. E para responder, eu tenho que responder na forma de porcentagem. Então, o que eu devo fazer? A taxa percentual é encontrada na forma unitária. Então, nós devemos transformá-la em porcentagem. E para isso, basta multiplicar por 100, que nos dá 20%. Então, o percentual do desconto foi de 20%. Então, lembrando que no cálculo a taxa vem na forma unitária. E para dar a resposta, nós temos que multiplicá-la por 100. Terceiro exemplo. Um vendedor ganha 5% de comissão sobre o valor que vende. Um determinado dia, vendeu R$ 4.000. Quanto ele ganhou nesse dia? Então, primeiramente, vamos tirar nossos dados. Os dados são, primeiramente, tem um capital, que é de R$ 4.000. Nós temos a taxa, que é a taxa de 5%, que vamos transformar na forma unitária, que é 5%, 5 dividido por 100, que dá 0,05, e a porcentagem que eu quero descobrir. Para isso, nós vamos usar a fórmula que porcentagem é igual a capital vezes a taxa. Substituindo as informações, nosso capital é de 4.000 e a taxa é de 0,05. Chegamos que a porcentagem é de R$ 200. Então, o preço real do objeto. Quarto exemplo. Um produto teve seu preço aumentado em 30% para pagamento a prazo, resultando um total de R$ 299. Qual era o preço à vista do produto? Então vamos tirar nossos dados. Primeiramente, nós temos o quê? E queremos encontrar o valor à vista do produto, que é o capital, o referencial. Temos que houve um aumento de 30%. Então, se eu tenho 100% mais 30%, eu chego ao fator de multiplicação de 130%, que na forma unitária é 1,3. Agora, a parte que foi colocada, a porcentagem, é de R$ 299, que é o valor correspondente
aos 130%. Usando a nossa fórmula, nós temos que 299 é igual ao capital vezes 1,3. Resolvendo a nossa equação, nós temos que fica 299 dividido por 1,3, que dá 230. Ou seja, o preço à vista do objeto é de R$230. Então, neste exercício, nós usamos uma variação da quantidade para mais, que foi um aumento de 30%, chegando então a 130%. Próximo exercício. Uma fatura recebeu um abatimento de 18% por ter sido paga antes do vencimento, resultando um líquido de R$ 984. O que é um líquido? O líquido é o valor depois da mudança. Então, depois do abatimento, da redução, o valor final foi de R$ 984. E a pergunta é, qual era o seu valor inicial? Então, vamos tirar nossas informações. Nós não temos o capital, que é o valor inicial, é o que nós queremos descobrir. A taxa foi de 82%, mas no exercício não mencionou 82%. Como que eu sei que foi 82%? Porque o início do valor referencial é sempre 100%. Então, sempre começo a porcentagem com 100%. Aí depois, para analisar a variação, eu vou analisar se a variação é para mais ou para menos. Abatimento é para menos. Então, se foi abatido 18%, então eu vou tirar 18% do 100%. Então, ficaria o quê? 100 menos 18%, que deu 82%. Então, o valor final corresponde a 82%, que na fórmula unitária é 0,82. E esses 82% em valor, eu tenho eles? Tenho. É 984. Reparem bem que eu quero descobrir o capital e tenho a taxa e a porcentagem. Então, eu posso usar a fórmula. A fórmula vai ficar que 984 é igual ao capital vezes 0,82. Resolvendo nossa equação, nós chegamos a 1.200. Então, o valor inicial da fatura era de R$1.200. Bom, nós temos aqui nossas referências. Agradeço a todos, muito obrigado. Façam o exercício, tá? Tirem dúvida com o tutor e boa semana a todos. Fiquem com Deus.